Fala, seres humanos! Vamos lá. Antes de qualquer coisa, se você trabalha, fiscaliza, ensina ou entra em espaços confinados, você precisa entender uma coisa desde o início. Por quê? Muitas pessoas acabam passando batido por isso e não dá uma atenção específica. Então, a gente vai começar a falar nessas aulas, nesses vídeos. Vamos começar do começo. De fato, a base normativa. Então vamos lá. Espaço confinado, ele é uma definição legal. E se você ignorar a definição legal, todo o resto ele pode estar comprometido, todo o resto da operação. E essa definição, ela está na NR33, que é a norma que regulamenta, ou seja, a norma regulamentadora. É ela que estabelece os requisitos para a segurança e a saúde nos trabalhos em espaços confinados. E tudo começa aqui. Antes de falar de detector, de resgate, de ventilação, até mesmo de equipamento, a gente precisa entender o conceito. Porque quem não entende o conceito provavelmente não vai reconhecer o risco. Agora, vamos na definição. Segundo a NR33, espaço confinado é qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente três critérios. Eu vou repetir a palavra: simultaneamente. Não é dois critérios, não é quase, não é na maioria das vezes, não. São os três ao mesmo tempo. E se faltar um deles, legalmente ele não é espaço confinado. Se os três estiverem aí não tem discussão. Vamos lá. E quais são esses critérios? Primeiro critério é o que não foi projetado para ocupação humana contínua. Isso significa que aquele local ele não foi feito para pessoas permanecerem ali como num dia a dia de rotina normal. Não. Ele não foi pensado para o conforto humano, ele não foi pensado para a ergonomia, ele não foi pensado numa ventilação adequada natural. Ou seja, quando eu falo assim no dia a dia de trabalho, é que eu me refiro que ali não vai ser um escritório. Esse é o conceito que eu estou tentando passar para vocês. Ele é um espaço projetado para processo, para um equipamento, para um armazenamento. E aqui, muitas das vezes, acontece um erro, que seria as pessoas confundirem o entrar rápido com uma ocupação contínua. E aí não é sobre tempo, é sobre a finalidade do projeto. E se o local ele não foi concebido para que as pessoas trabalhem ali de forma normal, então ele já vai atender o primeiro critério. Compensação, o segundo critério seria que ele possui meios limitados de entrada e saída. E aqui tem um outro erro clássico. Muitas pessoas confundem falando, porque é pequeno. Nem sempre está ligado ao tamanho. Meios limitados, ele tem relação direta com a dificuldade de acesso e principalmente a dificuldade de saída numa situação de emergência. Pode ser um acesso vertical, uma boca de visita, um alçapão, um corredor estreito, um poço, um tanque. Mas vamos lá, o problema não é entrar. O problema é sair rápido quando algo der errado. Em espaço confinado, quando algo dá errado, o tempo ele vai trabalhar contra você. Agora, vamos para o terceiro item. O terceiro critério é que o espaço ele possui ou pode possuir atmosfera perigosa. E é essa parte que é extremamente importante, porque, ao meu ver, isso é o coração da norma. E não significa que se o espaço ele esteja aparentemente seguro, limpo, ventilado, sem cheiro, sem poeira, ou seja, sem nenhum sinal visível de risco. Porém, se houver a possibilidade de formação da atmosfera perigosa, ele já se enquadra como espaço confinado. Lembrando, dos dois itens anteriores, somado com esse, ele se enquadra com espaço confinado. E a norma, ela não vai trabalhar com possibilidade, que eu digo, ela trabalha com possibilidade, ela não trabalha com sensação. Quando esses três critérios, eles estão presentes ao mesmo tempo, a norma, ela é clara. Isso é um espaço confinado. E não depende da minha opinião, não depende da sua, não depende da experiência.
Não importa quantas vezes a gente entrou ali. A norma, ela não vai negociar com o histórico. Ela trabalha com risco potencial. Agora vamos lá, o que seria essa atmosfera perigosa? Deficiência de oxigênio, enriquecimento de oxigênio. Pode ser que tenha a presença de contaminantes que pode causar um potencial dano à saúde do colaborador, até mesmo uma atmosfera perigosa. E quando eu falo potencial de causar danos à saúde do colaborador, aí a gente tem que ir lá na NR15 e ver os limites de tolerância. Não é simples, o H2S mata, beleza. Vamos lá para a NR15, o monóxido de carbono. É, nós temos que ter esses limites sabidos. O oxigênio, por exemplo, ele não vai ter cor. Um gás, ele não vai ter uma forma. A atmosfera explosiva pode ser que ela não te avise. É por isso que é importante a gente saber as interferências cruzadas. Por isso que é importante a gente saber fazer a correlação de gases. E aí sim, o ser humano, ele não é um sensor confiável, ele não tem um sensor confiável. É por isso que a NE33 ela não vai trabalhar com sensação, ela vai trabalhar com medição, com procedimento, com controle. A norma, ela também deixa claro que existe espaços confinados não destinados à ocupação humana contínua, com meios limitados de entrada e saída, porém, utilizados para armazenar material, seja ele que cause risco de engolfamento ou afogamento, a gente também considera como espaço confinado. Ou seja, não é só o gás que vai matar, o material sólido ele mata, o líquido ele mata. E o espaço confinado, ele não vai escolher a forma do acidente, ele vai entrar nas condições perfeitas para que ocorra um acidente. E aqui eu quero que você guarde uma frase que basicamente vai resumir. Espaço confinado, ele não vai ser definido pelo tamanho, ele é definido por um risco, o risco do espaço. Então, pode ser grande ou pode ser pequeno, pode ser subterrâneo, pode ser elevado, pode estar numa indústria, na agroindústria, pode estar aonde for, em qualquer segmento. Se atende aos três critérios da norma, da NR33, é um espaço confinado. Ponto final. E por que entender isso é tão importante para nós? Porque a partir do momento em que um espaço é legalmente classificado como espaço confinado, nasce automaticamente uma série de obrigações. Por exemplo, a capacitação específica do colaborador, de acordo ao tipo de serviço e de acordo ao tipo de espaço confinado. A permissão de entrada, plano de resgate, e isso não é opcional. Isso não é escolha da empresa. Isso é obrigatório. E isso não depende da pressa da produção. A NR33, ela não pergunta se você acha perigoso. Ela pergunta se o espaço se enquadra na definição. E se ele se enquadrar, a responsabilidade ela vai existir. Ignorar isso não vai eliminar o risco, só vai eliminar a chance do controle. Então, só para fechar, para a gente entender, espaço confinado ele não é um local comum. Ele é um ambiente de risco controlado por norma. E se você entende o conceito legal, você não. Se você não entender esse conceito legal, você não vai entender o risco. E quem não entende o risco, geralmente não vai ter uma segunda chance. E para você que é técnico em segurança do trabalho, você tem que pensar o seguinte: eu estou passível de responder o artigo 132 do Código Penal, que seria expor a vida ou a saúde de outrem a um risco direto ou indireto. A pena de reclusão é de 3 meses a 1 ano, isso se o fato ele não constituir crime mais grave. Por exemplo, se alguém falecer, opa, aí a gente vai de 9 a 15 anos de reclusão. Aí tem um terço da pena, tem não sei o quê, benefício, aí por aí vai. Mas não é essa a questão. A questão não é nem se você for preso, a questão é se aquele colaborador, se aquele ser humano, ele deixar de existir. Ele pode não ser importante para você, mas ele é importante para alguém. Ele é importante para os pais, ele é importante para os irmãos, para os filhos, para a mulher dele ou para o marido dele. Enfim, ele é importante, ele é um ser humano, assim como eu, assim como você. E a gente não tem que pensar nele como um número.
Temos que pensar como um ser humano realmente, ter a empatia. Não é simplesmente liberar o serviço, coloquei ele lá e pronto, deixa assim. Não, é ter a empatia com o colaborador, mitigar os riscos, ou, pô, se você tiver a possibilidade de baixar a sensação térmica no espaço confinado, até isso a gente tem que pensar. E essa que é a questão, de humano para humano.